Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bom dia, bom domingo, uma alegria nós estarmos nesta manhã de domingo, entrando na sua casa, no seu carro, aonde você estiver neste momento, para juntos nós louvarmos a Deus, buscarmos a Deus neste primeiro dia da semana. Nada melhor do que nós buscarmos a Deus no primeiro dia da semana, esse momento que a igreja é reunida, não mais no templo de parede, mas nas nossas casas, juntos, como família, reservarmos esse tempo, reservarmos este momento para juntos nós buscarmos a orientação do nosso Deus. Nós estamos contando hoje com apoio técnico para que esta gravação, esta escola dominical, este estudo chegasse até você com os nossos irmãos presbítero Gustavo, que está trabalhando afinco, juntamente com o Igor, todos eles trabalhando, tiraram tempo para que nós pudéssemos nesse momento separar esta hora para juntos nós pudéssemos estudar a palavra de Deus. E como palavra de Deus, como estudo da palavra de Deus desta manhã, eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor para o seu coração. O texto é muito conhecido, é um texto que fala sobre o Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, o capítulo 6, o capítulo 5, capítulo 6 e 7, é o chamado Sermão do Monte do Senhor Jesus. E justamente no capítulo de número 6, nós temos o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos numa oração modelo. Esta oração, ela é um estilo de oração, um modelo de oração, para que a igreja possa observá-la. Não é que a qualquer momento a gente vai ficar aí fazendo esta oração, ou até mesmo de praxe, em todos os eventos. Não, muito pelo contrário. Esta oração que o Senhor Jesus deixou para nós, ela é de fato um modelo de oração. Isso precisa ficar bem claro para nós. E quando o Senhor Jesus, aqui no versículo de número 10 do capítulo 6 da oração, ele diz assim: Pai nosso, verso 9, Pai nosso, portanto vós orareis assim. Ou seja, não é que nós vamos ter que o tempo todo, a todo momento, repetir a oração do Pai Nosso como se fosse um mantra, como se fosse uma reza. Não, não é esse o objetivo de Jesus nesse texto. Tá? O Pai Nosso é uma oração que tem que servir como um modelo, somente modelo. E aqui o Senhor Jesus então diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero ficar com o verso de número 10. Venha o teu reino. Nesta manhã, eu gostaria de conversar com vocês, irmãos e irmãs, neste momento da sua casa, o tema respondendo ao convite de Cristo. Qual é o meu objetivo nesta manhã, como escola bíblica dominical aí na sua casa? Qual o meu objetivo? O meu objetivo nesse estudo aqui da Palavra de Deus é que você entenda que a única resposta aceitável à oferta do reino de Cristo é buscá-la, é valorizá-la, é, acima de tudo, buscá-la. Muitas pessoas, meus irmãos e irmãs, pensam que são cidadãos do reino. Muitas pessoas que pensam que são cidadãos do reino, algum dia ficarão chocadas ao descobrir que não são. Eu vou repetir, isso precisa ficar bem claro para o seu coração. Muitas pessoas que pensam que são cidadãos do reino, algum dia ficarão chocadas ao descobrir que não são. Por que o senhor está dizendo isso, pastor?
É porque a palavra de Deus, aqui mesmo, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 7, no próprio contexto, o Senhor Jesus diz, no capítulo de número 7, verso 21, Jesus mesmo, Ele mesmo diz, palavra de Jesus. Eu vou ler aqui na tradução. Nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, algumas pessoas pensam muito sobre o reino. Muitas são as pessoas que neste momento até de pandemia, de crise, de coronavírus, eles estão até pensando aí sobre o reino, mas nunca receberam o rei do reino. Eu estou falando de Jesus. Eles chamam Jesus de Senhor, mas não fazem a vontade deste Senhor. E isto é sério. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o serviço labial não serve. Por que não serve? Porque você precisa receber o reino no seu coração. Ou seja, você precisa e você deve receber o rei e o seu reino no seu coração. Lá no Evangelho de João, nós somos informados no prólogo, no capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você também deve valorizar este reino. Você também deve levar a sério este reino. Você também precisa valorizar o rei e o reino, o Senhor do reino, o Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, você pode abrir a sua Bíblia se você quiser em casa, quiser conferir com o pastor. Aqui mesmo em Mateus, no capítulo de número 13, no versículos, ou melhor dizendo, no versículo 44, nós temos uma palavra que o próprio Senhor Jesus ele diz. Ele está falando uma parábola sobre o reino escondido, a parábola do tesouro escondido, melhor dizendo. E no versículo 44, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra, portanto, aquele campo. Numa outra tradução, no verso 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro. E nos versículos 45 e 46, diz que ele a compara a uma pérola tão valiosa que um comerciante vendeu tudo que tinha para comprá-la. Esse então é o valor do reino. Ou seja, vale a pena sacrifício, vale a pena qualquer sacrifício que você tenha que fazer para este reino, para a glória do reino, para o louvor do reino, para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, não basta falar do reino, tem que ter o Senhor do reino, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Religiosidade? Não, muito pelo contrário. Agora é hora de levarmos, portanto, Jesus a sério. E há aqui nesse texto, para a gente entender, que você também deve perseguir continuamente o reino. Eu vou explicar. Para a gente terminar esta palavra, nesta manhã de domingo, acerca do que nós estamos tratando aqui, do texto de Mateus, venha o teu reino. Lá no Evangelho, aqui mesmo, perdão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: busquem, ou melhor, busque primeiro o seu reino
e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. No contexto, ele estava discutindo as necessidades básicas da vida, como comida e roupas, como também hoje é o contexto da ansiedade, as pessoas dizendo o que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde que eu vou comprar, se isso continuar, como é que vai ser minha vida, meu emprego, a minha família, como é que vai ser? Eu quero dizer para você nesta manhã, confie em Deus, confie naquele que é Senhor do reino, confie naquele que domina todas as coisas como Rei do universo. Ele é Rei, Ele é Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E nesse contexto, ele estava discutindo as necessidades básicas da vida, como comida e roupas, lembrando, portanto, os seus discípulos que o Pai Celestial conhecia as suas necessidades. E além de Deus saber do que se passa no nosso país, Deus também conhece a sua vida. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe daquilo que você vai precisar. E obviamente quando Jesus conversa com os discípulos, ele está dizendo que ele conhecia as necessidades e ele então as supriria, se simplesmente eles mantivessem prioridades adequadas. Talvez seja o momento de nós termos mais prioridades da nossa vida. Talvez seja esse momento que nós estamos vivendo nesses últimos dias, de nós colocarmos Jesus como prioridade máxima na nossa vida. Talvez seja isso que eu e você, que nós muito precisamos nesses dias, de repensar a nossa vida, de reavaliar os nossos conceitos e de saber se de fato nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, se nós estamos vivendo de fato uma vida que agrada ao Rei deste reino em primeiro lugar, e se de fato nós estamos perseguindo continuamente o reino, se o nosso coração de fato está neste reino. Quando o Senhor Jesus diz: buscai pois em primeiro o reino de Deus, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ordem, queridos irmãos, que eu e você, será que nós não estaríamos, portanto, invertindo a ordem? Talvez não dando tanta prioridade para as coisas espirituais. Olha como o mundo parou. Uma pequena gripe, um vírus que a gente não conhece, é capaz de paralisar o mundo todo. E neste momento, o mundo todo pode se dobrar e buscar a Ele como prioridade. Isso é só para a gente pensar um pouquinho. Não estou afirmando, mas é só para a gente pensar um pouquinho sobre as nossas prioridades no reino de Deus. Jesus é a nossa prioridade. A nossa vida é de Jesus. Eu estou vivendo o Evangelho que condiz com a palavra de Deus? Ou será que nós não estamos brincando com o Evangelho? Os incrédulos, caracteristicamente, se preocupam em satisfazer as suas próprias necessidades, conforme nós vimos aqui no texto de Mateus do capítulo 6, do versículo de número 32, que é justamente o Senhor Jesus dizendo assim: porque os gentios, ou os incrédulos, eles caracteristicamente se preocupam em satisfazer as suas próprias necessidades, mas os crentes, os eleitos, os servos de Deus, eles devem ser caracterizados agora, neste momento, por confiar em Deus e perseguir seu reino. Esta é a prioridade que Deus quer na minha vida. E eu tenho certeza que é a prioridade que Cristo também quer nas nossas vidas, na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo oferece seu reino a todos, como nós vemos também no capítulo 28, no mesmo Evangelho.
no capítulo de número 28, no verso 19, dizendo: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Cristo oferece o seu reino a todos. A única resposta aceitável é recebê-lo. A única resposta aceitável é valorizá-lo. A única resposta aceitável é buscá-lo. Talvez você precisa nesta manhã buscar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Talvez você precisa valorizá-lo mais na sua vida. Talvez você precisa receber mais dele, tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E além de Salvador, Jesus também, ele quer ser o seu Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Essa é a sua resposta? Você recebeu o reino? É precioso para você? E eu confio que é. Nesse caso, regozije-se e sirva bem ao seu rei, Jesus, hoje. Assuma um compromisso, que a partir de hoje você vai servir bem a este rei, que é Jesus, com a sua vida. Faça do seu reino, do reino de Cristo, a sua principal prioridade. Sua principal prioridade. Sem inversão. Buscar as coisas e quando sobram, talvez se sobrar alguma coisinha, você está dando migalhas para o rei. E Jesus está querendo a prioridade da sua vida. Caso contrário, desista do seu pecado e submeta a sua vida a Cristo, que o ama e deseja recebê-lo em seu reino eterno naquele último dia. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. O reino é para você. Valorize o reino. Coloque o reino como prioridade. Coloque o rei do reino como centro da sua vida. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Eu quero deixar bem aberto para a igreja, para os irmãos de casa, algumas sugestões para oração nesta hora. Talvez nós precisamos de contemplarmos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 a 21, que você pode também nesta hora de dar graças a Deus pela cidadania celestial que você possui. Então, se você é um cidadão do reino, não precisa ficar temeroso, não precisa ficar com medo. Descanse. Afinal, o nosso mundo não é este aqui. Tem um reino celestial para vivermos com o rei para sempre. Sem vírus, sem gripe, sem crise, sem paralisação total. Pense nisso, louve a Deus, porque você recebeu Jesus no seu coração e que você agora faz parte da cidadania celestial. Nós não somos daqui, nós somos do reino eterno. Peça a Ele para ajudá-lo a manter as prioridades dele mais elevadas em sua vida. Talvez seja isso que você precisa fazer com a sua família nesta hora. Talvez seja momento até mesmo de confessar pecados. Talvez seja momento de reavaliação de vida. Quem sabe você estava distante do Evangelho? Quem sabe você não estava levando Deus a sério? Quem sabe você não estava levando Cristo como prioridade máxima do seu coração? Quem sabe você estava com a vida balanceada, quem sabe um pé no mundo, um pé no reino, e não é isso que Deus quer para você. Deus quer, e Deus te convida nesta manhã, meu querido, a tomar uma atitude no reino. Pense nisso. Mas acima de tudo, Jesus também quer que você o receba no seu coração, na sua vida. Que Deus assim, na infinita graça e misericórdia, que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã para a glória de Jesus Cristo. O resumo da minha aula nesta manhã, ou desse sermão ou essa pastoral de forma
para levar-nos a pensar é que muitas pessoas pensam que são cidadãos do reino e algum dia ficarão chocadas ao descobrir que não são. Talvez é melhor descobrir agora do que chegar no último dia e você se banir da presença de Deus. Você também deve valorizar o reino. E terceiro, você deve perseguir continuamente o reino. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe, que você tenha um domingo abençoado, e um domingo abençoador em família, na unidade, na oração. Não desligue do trono. Igreja do Senhor Jesus, busque-o. Agora é hora de buscá-lo. Agora é hora de buscá-lo. Nós vamos orar nesta manhã e suplicando para que você tenha paz ao seu coração nesse momento. Oramos também pelos idosos, oramos também por aquelas pessoas que estão aí na curva de risco, quem sabe na linha de frente também, nos hospitais, enfim, é hora da igreja nós estarmos juntos nesse momento. Curva a sua cabeça, como igreja do Senhor, na sua casa nós vamos orar juntos, eu e você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, para a glória tua, para a honra do Senhor. Nós estamos felizes, ó Deus, porque o vírus não pode nos deter de buscar o Senhor. O vírus não nos impede de reunirmos como igreja do Senhor nas nossas casas, como família. Como família. Bendito seja Deus. E é este momento de nós pensarmos seriamente, Pai, a respeito de que nem todos aqueles que dizem que estão no reino fazem parte do reino e no último dia ficarão chocadas porque não pertenciam ao reino. Pai, se porventura nesta manhã algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa que acabou de assistir, ó Deus, esse vídeo, ele entendeu a palavra de Deus e o teu Espírito colocou no coração dele que de fato ele não tem levado o reino de Deus a sério. Que seja um momento, Deus, de conversão, que seja um momento de salvação, que seja um momento de arrependimento. Quem sabe, Pai, nesta manhã, este que está nos ouvindo, nos assistindo agora, ele também, Pai, não tem valorizado o reino, não tem dado prioridade ao reino, ele não tem persistido no reino. Mas as coisas, os problemas, as dificuldades, o Pai, acabam fazendo desistir do reino, desistir do Senhor, culpar, julgar. Mas que a graça do Senhor tenha misericórdia desta pessoa, desta vida, nesta hora, para que teu nome, o Senhor Jesus, possa convencê-lo de que Jesus, o Rei do Reino, quer entrar no coração dele. E que ele precisa muito valorizar este reino. E que ele precisa persistir para fazer parte desse reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, para todo sempre. Amém. Eu quero convidar você para logo mais à noite, às 19 horas, aqui mesmo neste mesmo canal, você possa assistir o culto com a sua família, juntos, reunidos aí, todo mundo juntos, para que você possa também prestar culto ao Senhor, que você possa adorar o Senhor. E hoje à noite eu tenho uma palavra para o seu coração, a respeito de que quem governa o universo é o Senhor, o Deus soberano da história. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado e abençoador, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.